Now, let's learn a bit about the false cognate. Então, vamos aprender sobre os falsos cognatos, também conhecidos como os false friends. Mas o que eles são? Então, o que são os false friends? Quando você está aprendendo uma nova língua, é muito fácil identificar palavras parecidas, certo? Como as do nosso próprio idioma. Então, é muito comum a gente ver uma palavra que tem a grafia escrita de uma forma semelhante a uma palavra que nós temos no nosso idioma, e aí a gente assimila. Mas será que essas palavras têm o mesmo significado? Então, os false friends são justamente sobre isso, ok? Para dizer que não necessariamente têm o mesmo significado. Às vezes, os significados são semelhantes, porém, embora a palavra possa soar familiar, seu significado pode ser algo completamente diferente. Os falsos cognatos, né, ou os false friends, como eu lhes disse, são palavras derivadas do latim, então de uma língua arcaica de lá atrás, uma das primeiras línguas, e escritas de modo bastante parecido, mas que possuem significados diferentes, ok? Então, agora eu trouxe uns exemplos para vocês. So, false cognates, a.k.a. false friends. Vocês sabem o que esse a.k.a. significa? Caso vocês não saibam, o a.k.a. ele é uma sigla para also known as, que significa também conhecido por. Então, aqui, false cognates, a.k.a. false friends. O que quer dizer que eles podem ser chamados de false cognates, mas também de false friends, certo? Então, vamos lá para os exemplos, gente. Aqui nós temos pretend e pretender. Então, essas palavras têm uma grafia parecida, mas elas não significam as mesmas coisas, tá? No inglês, pretend significa fingir. E pretender, quando traduzida para o inglês, na verdade, se escreve to intend. Segundo exemplo, prejudice e prejudicar. Novamente, a grafia é muito parecida, mas não tem o mesmo significado. Prejudice significa preconceito, mas prejudicar, em inglês, se escreve to harm. Terceiro exemplo, realize e realizar. Então, aqui não tem o mesmo significado, gente. Realize, no português, é perceber. E realizar, no inglês, é to accomplish. Vocês podem ver, né? É bem diferente, mas a gente pode ser enganado facilmente. Quarto exemplo, push e puxar. Eu não sei se vocês já foram no Burger King ou no McDonald's, mas lá tem aquelas máquinas de refrigerante, certo? E quando você vai pegar o gelo, tá escrito push lá. Mas, obviamente, a gente não puxa. Na verdade, a gente empurra, porque esse é o significado de push, ok? Já puxar em inglês é to pull. Então, puxar é to pull, empurrar to push, ok? Now, college e colégio. Esse é muito parecido, né? Eu acho que no momento que a gente já olha, já assimila, já pensa que é a mesma coisa. Mas, na verdade, college significa faculdade. E colégio, em inglês, é school. O que vocês já sabiam, né? Now, guys, library e livraria, ok? Aqui, a grafia é novamente muito parecida. E os significados não são tão diferentes, até porque ambos se tratam de livros. Mas, no entanto, todavia, na verdade, library se remete à biblioteca. Então, o local público onde as pessoas vão para estudar, alugar livros, etc. Já a livraria, ela é um bookshop, então uma loja de livros, ok? Now, lunch e lanche. Eu tenho certeza que essas palavras aqui vocês já aprenderam em inglês, mas ainda assim elas confundem a gente um pouquinho. A grafia não é tão parecida, ela lembra, mas assim, troca umas vogais, né? Tem umas letras a mais, outras a menos. E, na verdade, lunch significa almoço. Já lanche, na verdade, nós dizemos snack. Então, quando você vai dizer que você quer almoçar, você vai falar I want to have lunch. E quando você quer dizer que você quer comer um lanche, você diz I want to have a snack. Ok? Now, guys, parents and parentes. Nossa, essa é muito parecida. Essa, quando eu aprendi inglês, eu também fiquei em dúvida. Eu achava que era a mesma coisa. Mas, obviamente, não é, né? Afinal, os false friends estão aí para enganar a gente. Então, parents, em português, significa pais. Já parentes, quando a gente traduz para inglês, não fica a mesma palavra. A palavra, na verdade, é relatives. Bem diferente, né? Agora, essa é uma incógnita, porque elas se escrevem da mesma forma. E aí, o que, que a gente vai pensar, certo? Mas, na verdade, a primeira palavra, costume,
significa fantasia, ou um traje de festa. Sabe? Aquelas roupas que a gente compra para ir no carnaval ou no Halloween. Então, isso é um costume. Já costume, quando traduzido para o inglês, é um habit, um hábito, algo que você tem costume de fazer, certo? Now, last but not least, então, por último, mas não menos importante, pasta and pasta. Aqui, pasta significa massa. Então, quando um falante quer dizer que vai comer macarrão, nhoque, rondelli, ele pode simplesmente falar pasta, tá? Mas normalmente é mais utilizado para falar de macarrão, ok? Embora a tradução seja massa. Já pasta, quando a gente vai falar então pasta em inglês é folder. Também bem diferente, né? So that's it, guys. Eu espero que vocês tenham gostado da explicação sobre os falsos cognatos, que vocês tenham entendido. E agora a Teacher Gabi vai dar sequência à aula para praticar sobre esses false friends, ok? Então, bye bye e see you around. Hello guys, how are you doing today? Are you okay? Yes? It's me, Teacher Gabi again. And now, in this part of the class, a gente vai ver os falsos cognatos, né? Em inglês, the false cognates, ok? Que a Teacher Maria Cecília introduziu para vocês anteriormente. Eu acredito que vocês devem estar se perguntando, Teacher, por que a gente tem que estudar, né, os falsos cognatos? Eles são importantes? Sim, pessoal, eles são muito importantes, principalmente para vocês que vai fazer prova do Enem, do PAS, vestibular, novamente enfatizando, né? Porque os falsos cognatos, eles podem confundir muito vocês a ponto de vocês poderem perder uma questão inteira por causa disso. Às vezes você pensa, não, essa palavra significa isso, e vocês vão na dedução e às vezes não é aquilo, e isso muda todo o rumo da questão. Então é muito importante vocês aprenderem um pouquinho do vocabulário, principalmente desses falsos cognatos, ok? Alright, guys, so I will read the command of the exercise for you. So in this exercise, you need to match the false cognates that appear in the movie with the meaning options. To answer, follow this phrase as an example. False cognate, it means. Então, gente, nesse exercício, vocês vão ver cenas de filmes novamente, né? Como vocês viram, eu adoro trabalhar com cenas de filmes. E nesses filmes vão aparecer os falsos cognatos. Então, esses falsos cognatos, vocês vão precisar procurar qual que é o sentido deles. O que eles significam? O que essa palavra significa? E vai ter 4 opções. Aí vocês precisam assinalar a opção correta. Tudo bem? So, before we practice together, não se esqueçam de, após eu ler as opções, né, pausar o vídeo para vocês responderem e a gente corrigir junto. Tudo bem? So, let's see the first movie scene. Well, actually, I think the thing I always found frustrating about my mom is, you know, if I tell her something that's going on in my life, her reaction is usually about her. Okay, guys, so in the movie scene, we have a man that is talking probably with a person, right? Então, na cena do filme, ele usou a palavra actually, ok? E na cena do filme, o que ele está dizendo, basicamente? Ele disse que algo que frustra ele em relação à mãe dele é que sempre que ele vai falar algo que está acontecendo na vida dele, ela foca nela. Então, é isso que ele está falando, basicamente, ok? So, the false cognate, actually, it means algo que está acontecendo no presente, no momento, algo que não é verdadeiro ou não é real. The idea of, in fact, or really, that is an existing fact. Então, a ideia de fato, na verdade, né, um fato existente. Or, in português, actually correspond to the word atualmente. Ou, em português, corresponde à palavra atualmente, algo atual. Pausem o vídeo e respondam, ok? Alright, guys, so let's correct. Actually, it means... O que significa? The idea of in fact or really, that is an existing fact. Então, é a ideia de fato, na verdade, né? Então, esse é um falso cognato muito conhecido, porque ele parece muito a palavra atualmente. Inclusive, é por isso que eu coloquei ali a palavra atualmente, tudo bem? Mas o que ele significa? Ele significa de fato, na verdade, né? Então, o cara do filme, ele estava falando, na verdade, ou de fato, algo que me frustra sobre minha mãe, é isso. Ok, guys? So, let's see the next one. Our mission is to assess the condition of Vulcan and assist in evacuations if necessary. So in this scene is a boy that is talking, right? And the false cognate that appeared to us, the word assist.
Então, o que o menino estava falando no vídeo, basicamente? Ele estava falando sobre uma missão, né? Que a missão deles era avaliar uma condição, né, de um vulcão, ver em relação a evacuações, etc. Tudo bem? So, assist. Assist, it means ajudar ou apoiar uma pessoa com algo, sendo útil. Olhar atentamente para algo por um período de tempo. In English, the word watch is a synonym of the word assist. Então, a palavra watch, que é assistir, é sinônimo dessa palavra. A person who works for another person, like an employee. Uma pessoa que trabalha para outro, como um empregado. E aí, o que significa? All right, let's correct. So, the word assist, it means, o que significa? Ajudar, yes, ajudar ou apoiar uma pessoa com algo, sendo útil, né? Então, assist não tem nenhuma relação com assistir. Por mais que ela apareça essa palavra em português, ela não tem nenhum tipo de relação com essa palavra, que é o watch in English, ok? Então, ela significa ajudar, é quando você dá suporte a alguém, apoia, é útil para essa pessoa. Tudo bem? Então, o que ele falou na cena do filme com essa palavra? Ele disse que iria ajudar, apoiar, auxiliar, né, em relação às evacuações, né, falando da condição do vulcão, caso fosse necessário. Tudo bem? Let's see the next one. Your brother, the demigod, a super soldier, living legend who kind of lives up to the legend. All right, guys, so in this scene, it appears o Homem de Ferro, né, o Sr. Stark, falando com o Loki, que é irmão do Thor, sobre o Thor, né? Então, qual que foi a palavra que apareceu nessa cena? Foi a palavra legend, ok? E o que eles estavam falando na cena, basicamente? Eles estavam falando sobre o Thor, né? Que o Thor é um semideus, que é um grande soldado, né? Que o irmão dele, né? Ele se dirigiu, o Sr. Stark se dirigiu ao Loki, falando do seu irmão, que é um semideus, é um grande soldado. Ele estava falando também sobre a vida dele, né? Como ele vive. So let's see the options. Legend, it means, is to add words to the bottom of a film or television picture to explain what is being said. Então, é adicionar uma palavra, né, abaixo ali da televisão ou do filme, né, que é a nossa famosa legenda, para poder ser entendido o que está sendo dito. A very old story or a set of stories from ancient times, or the stories not always true that people tell about a famous event or a person. Então, uma história bem antiga, né, ou várias histórias que geralmente são dos antepassados, né, ou histórias que nem sempre são verdade, mas elas falam sobre uma pessoa famosa que já viveu e fez grandes feitos. Seria isso? É um termo para títulos de livros, principalmente em romances? É uma palavra informal para descrever especificamente famosos que são atores e atrizes? Responda. Okay, guys, that's correct. So the word legend, it means a very old story or set of stories from ancient times and go on. Yes, guys. Então, a palavra legend parece muito com legenda, né? Então, às vezes a gente pensa, nossa, legend tem a ver com legenda, mas não é legenda, inclusive por isso que eu coloquei essa opção também. Mas a palavra legend, it means lenda, né? Então, como ele estava falando do Thor, né? Então, ela fala que ele estava falando que o Thor, ele é um semideus, ele é uma lenda que vive por meio da lenda, tá? Falando algo assim. Tudo bem? Então, legend, it means a lenda, uma pessoa que seja uma lenda. Tudo bem? So let's see the next one. When my sister said no, I thought maybe my old friend Susan would want to have lunch with me. Okay, guys, so in this scene it has a boy and he's thinking, right? Então a palavra que aparece é lunch. E o que eles estão falando no vídeo, né? Ele falou que se a irmã dele disser não, né, ele vai ver como que eu posso dizer isso sem dar resposta? Ele vai se encontrar com a sua antiga amiga Susan, ok? So let's see the options. Lunch. A round flat piece of minced beef, fried and usually eaten between two halves of a bread roll. Então, é um pão redondo, né, com a carne picada, né, frita, que geralmente está entre dois pedaços ali de pão, nosso famoso lanche. A person who does not eat or use any animal products, such as meat, fish, eggs, cheese or leather. Então, essa palavra significa aquela pessoa que não usa
produtos derivados de animais ou não come, como carne, peixe, ovos, queijo, usa couro, não usa couro. É um termo formal para o famoso café da manhã nos Estados Unidos? Refeição que é feita no meio do dia, que no Brasil é chamada de almoço? Pensem. So let's correct the word lunch. It means refeição que é feita no meio do dia, que no Brasil é chamada de almoço. Sim, então é o nosso famoso almoço. Não é lunch. Lunch in English it means hamburger or snack, ok? E lunch é almoço, é o termo generalizado para almoço. Por isso que eu coloquei também a definição para confundir vocês, ok? Let's see the last one. How do you go out there every single night and pretend to be somebody else in front of all those people? Okay, guys, so in this scene, it has a woman that is talking with a man, right? Então, a palavra que aparece é pretend, tudo bem? Então, o que está acontecendo na cena do filme? O que ela está falando para ele? Ela basicamente faz uma pergunta para ele. Ela diz assim, como você sai todas as noites em frente a todas essas pessoas? Não posso falar mais que isso, não vou dar spoiler, tudo bem? So, let's see what it means pretend. É pretender fazer algo como objetivo? Ter um plano ou um propósito de vida? To behave as if something is true when you know that it's not, especially in order to deceive people or as a game. Então, é se comportar como se algo fosse verdade, mas você sabe que não é verdade. É como você fingir, fazer um jogo com essa pessoa, enganar essa pessoa, fingir. It is a term for the famous fake news that is spread across the internet. Então, é um termo para essas famosas fake news que se espalham pela internet? Responda. Let's see the answer. So the answer is yes, to behave as if something is true when you know that it's not. Né? Então, pretend, it means fingir, é o nosso fingir. Por mais que ela pareça a palavra pretender, não é pretender. A palavra pretender em inglês, it means intend. Então, intend é pretender, né? So, pretend, it means fingir. Tá bom? No nosso português é o fingir. É quando você sabe que algo não é verdade, mas você insiste que isso é verdade. Você está fingindo. Então, é a ideia do fingir. Alright? So, guys, do you like of this activity? Yes? So, I hope you had learned a lot. Então, espero que vocês tenham aprendido muito e que tenha sido muito útil para incentivarem vocês a procurarem aprender e a entender mais sobre o vocabulário. E também a pesquisarem melhor os falsos cognatos. Tudo bem? Alright, guys, thank you so much for enjoying these classes. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante em relação aos robôs, à gramática, ao vocabulário, tá bom? E até mais. Beijos, tchau, tchau.